incomparáveis promessas. Aleluia. Nós não somos qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus bom, graças te damos, Senhor, pela tua presença, graças te damos pela tua unção que quebra todo jugo. Graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. Graças te damos, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Graças te damos, amado Espírito, porque é você que vai me ajudar a transmitir a palavra, que vai tocar em cada coração aqui, que nós estamos sedentos de aprender de ti cada vez mais. Obrigado pela tua palavra iluminando, Senhor, aqueles lugares que ainda, Pai querido, precisam de esclarecimento. Nós estamos crescendo e avançando no Senhor. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Queridos, hoje eu trago uma palavra de incentivo, porque a palavra de Deus é boas novas, né? Então, a gente sempre tem que trazer boas novas. A palavra de Deus, ela não é más. Novas não tem, né? Porque sempre tem notícia ruim por aí. Notícia nova e ruim. Mas o nosso é notícias boas. Aleluias. E o tema da minha ministração hoje é desistir nunca. Aleluias. Nós não podemos desistir do Senhor nunca. Por nada, por ninguém, independente de, porque só quem tem salvação para nós é Ele. Só quem se entregou naquela cruz por nós foi Jesus. E nós vamos desistir dele por quê? Para onde nós iremos? Que só Ele tem palavra da salvação. Qual é um outro lugar que nós vamos encontrar a palavra que nos dê força, que nos fortaleça, que nos ajuda, que nos salva, que nos leva para o céu? Qual é outro lugar nós vamos encontrar? Me diga, pensa aí. Não tem. Né? Então, eu quero fazer um contexto aqui com os irmãos, que hoje eu vou falar de Hebreus, lá em Hebreus 10, do 38 ao 39, mas eu vou trazer um breve contexto aqui, rapidinho, para a gente entender. Nesse versículo, nesse capítulo, ele fala sobre que a lei foi dada a Moisés, né? Então, a lei era apenas um modelo, a lei não era um modelo, era apenas das coisas verdadeiras, era apenas uma sombra do que viria, né? Aí ele diz, por que era apenas uma sombra? Porque os sacrifícios que eram oferecidos ano após ano, esse sacrifício não podia tirar pecados. Então, o sacrifício não aperfeiçoava, o sacrifício, as pessoas que iam sacrificar ano após ano, elas se sentiam condenadas por aquilo, de novo fazendo isso. Eu já fiz isso, mas de novo voltando, sacrificando de novo. Então, elas se sentiam culpadas por aquilo, né? Então, aquela repetição, aquilo deixava elas, por que ela deixava elas condenadas? Porque na palavra diz que o sangue de bode, o sangue de touro, eles não podiam tirar pecados. Mas repete comigo, graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. O que Deus fez no meio desse contexto todo, no meio dessa situação, no meio desse povo, todo ano repetindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, se sentindo culpado? O que Deus fez? Deus preparou um corpo para Jesus. Está escrito lá em Hebreus. Então, Deus preparou um corpo para Jesus, por quê? Que Deus preparou. Deus olhou para a terra para ver se encontrava um justo. Deus não achou um justo sequer que pudesse se colocar no lugar de Jesus, que pudesse obedecer Ele na íntegra, que pudesse ser obediente de tal forma que fosse para a cruz. Deus não achou um. Então, por isso que Deus criou um corpo para Jesus, e aí Deus fez o quê? Jesus chegou, Pai, eu estou aqui para te obedecer. Independente do que eu vou passar, independente do que eu vou sofrer, independente das circunstâncias que virão, porque Jesus já sabia o que ele ia passar. Quando Jesus, ele disse para o Pai, eu estou aqui para te obedecer, pronto. Deus falou, pronto, meu filho, vai. Vai agora que tem um povo lá que precisa, tem um pecado, um peso, que eles não vão conseguir se desvencilhar,
por mais que eles queiram, por mais que o coração deles possa se voltar, eles não vão conseguir, porque eles estão presos, eles estão acorrentados. E não é qualquer um que vai poder fazer isso. Quem vai poder fazer isso por mim vai ser aquele que vai estar ali, que vai se render, que vai se entregar, que vai me obedecer em tudo, independente das circunstâncias. Então, Jesus veio. E aí Jesus disse, eu estou aqui. Aí Deus acabou, queridos. Quando Jesus falou isso, Deus acabou com todos os sacrifícios. Graças a Deus, nós não estamos mais na época da lei. Graças a Deus, a gente não precisa mais oferecer um sacrifício ali para Deus na época da lei por alguma coisa que a gente possa cometer que não esteja de acordo com a palavra. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos um sacerdote que está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que veio aqui na terra, que entrou legalmente aqui na terra, nascido de uma mulher, como todos nós nascemos. Nascido de uma mulher, entrou legalmente. Por isso que ele disse que o ladrão veio para roubar, matar, destruir, porque ele não entrou legalmente, Satanás não entrou, mas Jesus entrou legalmente. Jesus obedeceu, Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus falou e disse assim, tem jeito sim, Pai. Eu estou aqui, tem jeito para eles. Todos aqueles que me quiserem, todos aqueles que reconhecerem, todos aqueles que virem, que observarem as mesmas obras que eu fiz, que eu faço através de ti, por ti, esses são meus. Esses me querem, esses me aceitam. Então, querido, Jesus fez isso por mim, por você. E por que nós vamos desistir? Se ele já fez tudo por nós. Nós estamos neste mundo, mas nós não estamos imunes de passar qualquer situação neste mundo. Infelizmente, nós ainda estamos aqui. Vai chegar o dia que nós vamos estar na glória com o Pai. Mas nós estamos aqui. E se a circunstância vier, o que é que nós vamos fazer? Nos entregar? Dizer, realmente, isso aqui é maior do que o meu Deus? Quem é que habita dentro de nós? Aleluias. Então, querido, nós que recebemos Jesus, que nascemos de novo, o que aconteceu? Os nossos pecados, eles foram todos purificados. A força o poder do pecado, aquela prisão maligna que o povo não tinha força de deixar, querido, hoje nós temos. Porque hoje nós não é para estar mais presos, não. Jesus pagou por nós. Jesus foi o único sacrifício, foi a única oferta aceita por Deus para tirar os pecados do mundo. Não há um outro. Foi esse que ele fez, está feito, ponto final. Aleluias. Então, quando os pecados são perdoados, nós temos que ter a consciência que a gente não tem que fazer sacrifícios de novo para perdoar pecados. Hoje é diferente. Hoje, o único sacrifício que nós temos que fazer hoje na palavra de Deus diz que é o sacrifício de louvor. É o reconhecimento que ele fez por nós, é a adoração, é a entrega, é o reconhecer, Senhor. Eu reconheço que você é isso para a minha vida, eu reconheço que você é meu Deus, eu reconheço que o Senhor me tirou de uma vida miserável de engano, de mentira, de pecado, e o Senhor me transportou para o reino do Filho do teu amor. Eu sou grata ao Senhor porque eu sou livre. Hoje eu não tenho que matar animal, que crucificar animal nenhum, não tenho que derramar sangue de animal, porque Jesus foi meu único sacrifício na cruz do Calvário. Aleluias. Querido, nós temos que ter essa consciência. Glória a Deus. Então, hoje nós temos um sacerdote, Jesus Cristo nos representando. E ele fez o que fez, que nós conhecemos, foi crucificado, se entregou naquela cruz e levou o sangue. Lá em Hebreus diz que o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ele purifica a nossa consciência de todos os atos que nos conduzem à morte. Qual é o ato? Qual é o pensamento? Qual é a acusação que Satanás está trazendo para você? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo pensamento mau, de toda obra maligna. Fala para ele o que Jesus fez. Pronto. Acaba com os argumentos dele. Querido, nós somos tentados a desistir todo dia.
Todo dia Satanás levanta uma situação diferente. Todo dia uma circunstância diferente. Todo dia uma voz que vem ao teu ouvido. É uma coisa que ele traz para quê? Para nos fazer desistir. Para nos fazer voltar atrás. Queridos, mas o preço pago por nós foi muito alto. Nós não podemos desistir. Então, nós temos que nos achegar hoje a Deus com o quê? Com um coração sincero. Uma fé firme. E uma consciência limpa. Porque o sangue de Jesus já limpou, já nos purificou. Então, nós não temos que nos achegar hoje a Deus com condenação. Senhor, eu fiz isso, porque isto, por aquilo. Queridos, se nós fizemos algo de errado, nós vamos confessar, vamos nos arrepender, deixar e seguir em frente. Eu vou parar no meio do caminho para quê? Porque a minha volta vai ser mais pesada. Porque eu vou ter que voltar, olhar tudo aquilo, eu vou chegar no meio da conversa. Lá no Antigo Testamento, as pessoas, como eu falei, elas se sentiam culpadas, né? Por isso elas tinham que estar repetindo os mesmos sacrifícios todo ano. E hoje nós não temos. Por quê? Porque hoje nós somos o quê de Deus? Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos justiça de Deus no pecado e nem no homem. Em Cristo Jesus, aquele que venceu por nós, ele se tornou, pois fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Querido, então, essa capacidade, essa habilidade que Deus nos deu de entrar na presença dele, sem condenação, sem culpa, livre, leve, solto. Está entendendo? Diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. O Senhor é tudo que eu tenho. Obrigado porque eu sou livre. Obrigado, Pai, porque o pecado não pode mais me prender. Obrigado porque o Senhor tirou aquela força do mal. Eu estou livre aqui para te adorar. Querido, a melhor coisa que tem na vida é nós sermos livres. Termos o direito de ir e vir para onde quer, aonde quer. Tem coisa pior na vida de uma pessoa, ela está presa. E graças a Deus nós estamos livres. Então eu trouxe esse contexto para nós entendermos que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Não vamos deixar Satanás vir com os pensamentos dele, querer nos colocar em condenação, porque nós já somos livres. Somos livres. E quem quer nos afastar de Deus é Satanás. É ele que lança o pensamento mal. E se nós dermos ouvido para o pensamento, aquilo vai descer para o coração e vai para a execução, aí já era. Então vamos ser vigilantes. Porque nós não estamos sozinhos, nós temos um ajudador conosco. Às vezes o que nós não temos e nós não buscamos, querida, assim, até buscamos, mas não temos aquela consciência plena, é da presença de Deus dentro de nós, querido. Porque quando nós temos essa consciência plena de Deus dentro de nós, as nossas ações mudam. As nossas atitudes, elas mudam. Então, nós temos que aperfeiçoar nisso. E estar estudando, e estar lembrando, e estar estudando a palavra, e estar, Pai, obrigada, porque a tua presença está dentro de mim. Não é qualquer presença, queridos. Essa presença, esse poder de Deus dentro de nós, às vezes a gente lê a palavra, ou então vê um filme bíblico, diz assim, meu Deus, tudo aconteceu ali, que Deus poderoso. E às vezes a gente coloca mais a fé naquilo que Deus vinha, que o Espírito vinha sobre as pessoas, sobre os sacerdotes, operava, fazia um milagre, depois o Espírito ia embora. E hoje esse Espírito está dentro de nós, queridos. Nós podemos fazer igual ou maior, então por que nós às vezes ainda não estamos fazendo? Porque não estamos tão firmes, tão conscientes dessa presença dentro. Porque o Senhor Jesus disse, eu me coloco, eu também, todos nós. Por quê? Porque Ele disse que se nós quisermos, nós faremos obras, se nós crermos, nós faremos obras maiores do que as que Jesus fez. Então, nós podemos fazer isso independente de. Não vamos deixar o momento difícil nos tirar do foco, nos tirar da presença. Não vamos deixar o momento difícil nos fazer parar no meio do caminho, porque nós temos um ser todo poderoso habitando dentro de nós. Amém? Querido, agora nós vamos entrar no versículo que eu quero falar, que fica lá em Hebreus 10, 38, na versão Almeida.
Todavia, o meu justo, querido, você é justo? Amém. Já sabemos que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, amém? Todavia, o meu justo, eu e você, nós viverá pela fé. O justo, ele não vai viver pela circunstância, ele não vai viver pela situação do momento, ele não vai viver pelo que o governo apresenta, ele não vai viver pelas más notícias, pelos sentimentos. O justo viverá pela fé. Aí olha o que ele diz: se retroceder, se voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. O Senhor, ele não se compraz, o Senhor não se alegra, o Senhor não está satisfeito naquele que volta atrás. Querido, eu passei um momento muito difícil na minha vida e eu, estudando a palavra, eu falei: Espírito de Deus, eu vou falar tudo que eu passei. Como é que o Senhor traz as coisas para nós? Então, querido, Deus não se agrada se nós retrocedermos. Vamos nos manter firmes. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não somos qualquer coisa. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus não está nessas quatro paredes, Ele está dentro de mim e de você. E nós, como igreja, nós temos que fazer a diferença. Isso não quer dizer que nós não vamos passar pelas situações difíceis. Vamos sim. Mas vamos avançar. Vamos passar por cima dela. Vamos na palavra. Não vamos andar no sentimento. Querido, não vamos retroceder por nada. E aí, se eu paro para pensar, uma pessoa aqui que retrocede, que volta atrás, que já teve uma caminhada com o Senhor, que já teve experiências com o Senhor, que já andou, já viu Deus operar na sua vida, que já viu Deus operar na sua família. E a pessoa para no meio do caminho. O que leva uma pessoa a parar no meio do caminho? O que nos faz desistir? Querido, eu acredito que a palavra dentro de nós é a nossa estrutura, nosso interior, aquilo que nós temos dentro. Este prédio, para este prédio estar levantado aqui, está firme, as estruturas parecem firmes. O que faz esse prédio estar firme? Está lá embaixo que a gente não está vendo. É a estrutura. São as paredes, os ferros. Aquela estrutura que está interna dele, que está lá no fundo onde nossos olhos não estão vendo, é que mantém esse prédio firme. E qual é a estrutura que vai nos manter firme em Deus? É a palavra. É a palavra. É o que está dentro. É o que está dentro de nós que vai nos manter firme. Então, nós somos alicerçados na palavra. O crente, a pessoa, ela não desiste fácil se ela tiver a palavra dentro. Se ela buscar Deus, se ela é uma pessoa que ora, que busca o Senhor, ela não desiste. Vai, pelo contrário, vai vir mais bombardeio, mas vamos em frente, vamos orar. Vamos com o Espírito. Vamos pegar junto com Ele, não vamos parar no meio do caminho. Porque uma pessoa, quando ela desiste, ela é uma pessoa frustrada. Uma vez eu passei por uma outra situação e eu falei: Senhor, é tão fácil, é só sair disso aqui, aí tudo acaba. Aí o Senhor falou para mim: e o que tu vai contar da tua história? A resposta que o Senhor deu. Tu vai contar o quê? Porque, queridos, quando a gente vem aqui falar alguma coisa, não é só coisa que a gente lê, não. É vida. É coisa que a gente passa. Porque se a gente chega, só fala, se torna... Não toca, o Espírito não pega junto. Porque a gente pode falar, mas quem vivifica a palavra dentro de nós é o Espírito Santo. Então, se a gente fala aquilo só por falar, se torna vazio, querido. Então, o Senhor falou para mim: o que tu vai falar da tua história? Qual é a tua história? O que você vai contar para os seus, para onde Deus te levar? Porque nós estamos aqui momentaneamente, amanhã a gente não sabe para onde Deus pode nos levar. Você vai achar uma pessoa para falar do amor de Deus, você vai achar alguém da família, você vai para outro país, para outro lugar, não sei. E aí você vai contar o quê? Ah, Senhor, eu li naquele livro, aquilo tal. Vocês já imaginaram os heróis da fé? Se eles tivessem desistido ali no meio do caminho? Já imaginou se José tivesse desistido? Olha quanta injustiça foi feita com José. José foi vendido pelos próprios irmãos por causa da inveja. Onde foi que José foi colocado? O que José passou? José tinha que passar por tudo aquilo, naturalmente falando.
Não. Mas naquilo ali, Deus fez um plano para ele, mudou a história dele e da família dele. Então, queridos, o que a gente pode estar passando hoje, a gente pode não estar vendo nada, mas lá na frente Deus vai mostrar. Deus vai dizer, ó, isso aqui eu fiz para mudar a tua história, para fazer isso, para alcançar aquele. É o teu chamado, é aquilo. Então, nós temos que pegar junto com o Senhor, não desistir. Então, eu botei aqui até dos heróis da fé, né? Nós temos de Noé, falar um pouquinho de Noé. Já imaginou? Deus falou para Noé construir uma arca. Quando Deus falou para Noé construir a arca, estava chovendo? Não teve, nunca choveu na terra. Mas você já é um velho de cabelo branco, de idade, como é que você vai construir esse velho maluco falando de arca, de chuva? O que é chuva? Como é que isso vai acontecer? Para com isso. Fazia chacota dele. Imagina o que ele ouviu durante esse tempo todo. Mas o que ele fez? Ele acreditou na palavra que o Senhor tinha falado para ele, independente de. E depois que ele fez tudo, depois que o povo viu o que realmente aconteceu, Noé ainda ficou sensibilizado de chegar e abrir a porta. Mas quem fechou a porta? Deus fechou. Queridos, Deus ele valoriza quando a gente crê na palavra. Deus muda a nossa história quando nós cremos na palavra. Então não desista, essa palavra não é uma palavra qualquer. É uma palavra viva. Ela não é, essa palavra, ela trabalha em nosso favor, ela está em movimento. Creia nela, não deixe o sentimento te levar para baixo. Não deixe a fraqueza te levar para baixo. Não deixe o pensamento de Satanás te levar para baixo. Creia na palavra. E aí Noé foi e fez aquela arca e Deus fechou a porta e pronto. E nós já conhecemos a história através da palavra. O povo todo foi destruído. A única família que se salvou foi a família dele, porque ele creu e se colocou na posição para com Deus. Mesmo que alguém da família não tivesse crido, mas por amor de Deus a ele, pela fé dele, ele alcançou o resto da família. E também nós temos Abraão. Imagina Abraão. Hoje a gente lê, nossa, que história linda. Que maravilhosa. Mas vamos colocar no lugar dele. Já imaginou Abraão? Passou tantos anos orando a Deus por um filho. Deu um filho, depois de um tempo o Senhor vai, pega o seu filho e vai sacrificar. Que é isso, Deus? O Senhor me deu esse filho, quanto tempo eu passei orando? Como é que o Senhor me manda sacrificar esse filho agora? Para quê? Imagina. E Deus ainda disse, sai, eu vou te mostrar para onde é que você vai. E ele pegou o filho, levou aquele filho, levou os ajudantes dele lá, chegou num certo lugar que Deus tinha orientado ele. Você já imaginou se ele chegasse e dissesse para a mulher dele, eu vou levar meu filho porque Deus mandou sacrificar? Você acha que ele tinha falado para a mulher? Ele não falou para a mulher, gente, porque nós temos um sentimento um pouco aguçado. Ele não falou, ele foi sozinho. Foi ele Deus. O que é que Deus tem falado para você? Aonde é que Deus tem mandado você caminhar? Onde é que Deus tem mandado você se posicionar? Vai em frente, querido. Não pare no meio do caminho. E aí ele foi, pegou o filho e o pior. Isso daí eu acho assim, tudo bem, ele foi. Mas quando o filho chegou para ele, pai, está aqui a lenha. Está aqui, pai, o local. Mas cadê o cordeiro? E quando ele chegou para Deus e falou, e ele chegar para o pai dizer para ele, o cordeiro, filho, vai ser você. Ainda colocou no local, ainda amarrou, ainda fez tudo o que tinha que fazer. E na hora da execução, a gente viu que Deus segurou. Querida, é muito bonito, mas coloca na história. Vai viver a história. Vai passar o momento que ele passou. Imagina o que Satanás não trouxe de pensamento para ele. O que de sentimento que Satanás não trouxe para ele. E aí? Ele parou no meio do caminho? Não. Ele foi porque ele sabia que era Deus que tinha dado. E Deus era poderoso para fazer ele ressuscitar de novo. Deus era poderoso para fazer... Nem que fosse nascer um outro filho e botasse ali. Deus era poderoso para fazer. Querida, eu não sei o que você tem esperado em Deus. Mas creia que Deus é poderoso para fazer. Não desista. Fique firme na sua fé. A fé, ela precisa de um tempo para ela amadurecer. A fé, ela precisa de paciência. Seja paciente. Nós estamos sendo trabalhados no momento em que nós estamos esperando. Eu lembro o tempo da minha vida que eu cheguei para Deus. Eu falei assim, eu estava precisando de algo.
E estava assim, uma escassez. Logo quando eu cheguei para o evangelho, a gente crescendo, né? Eu falei, Senhor, eu não sei esperar. Não sei não, Pai. E eu não gosto de esperar, não. Porque, se eu estou precisando disso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou fazer hora extra, eu vou fazer alguma coisa porque eu estou precisando do dinheiro. Agora, se eu me mando esperar, eu não sei esperar, não. E nem gosto. Vou bem sincero para Deus. Querido, mas há tempo de esperar, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Lá em Hebreus 10:36, ele diz assim, está escrito: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Temos que ter paciência, fazer a vontade de Deus para alcançar. Então, a paciência andando em obediência, fazendo o que Ele nos diz para fazer, para que nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos, para que a palavra dEle se cumpra. Aleluia. Então, uma pessoa que tem paciência, que ela é perseverante, ela não desiste, né? Ela tem a fé dela, ela é manifesta. Por quê? Porque ela acreditou, porque ela confiou, porque ela deu um voto a Deus. Ela se entregou, ela disse assim, Senhor, eu não estou vendo nada. Nada está acontecendo, mas eu vou dar o crédito à tua palavra, porque eu quero... Outra situação que eu vou falar aqui de mim. Eu passei por uma situação assim também, que eu passei por isso. Eu falei, Senhor, eu vou dar um crédito. A gente não tem experiência ainda com Deus, né? Na tua palavra que eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Sabe o que é você se atirar numa coisa que você não conhece, assim, não tem muita experiência de Deus, da palavra, de vivência com Deus, e você acreditar naquilo e se entregar aquilo para ver o que vai fazer, o que vai acontecer. Você já teve uma experiência assim? Se não teve, querido, faça essa experiência com Deus, de entregar para Ele. Senhor, está aqui, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. A tua palavra diz isso, eu acredito. E espere. Agora tem que esperar, né? Porque não é assim, não. Então a fé, quando a gente tem esse espírito firme em Deus, na palavra de Deus, a nossa fé ela é resistente. Ela é persistente. Você fica persistindo ali, batendo naquela, sabe, até aquilo acontecer. Por quê? Porque, eu tenho que fazer isso, Deus quer que seja desse jeito. Não, querida, Deus não, a palavra dele está lá, o poder está lá, está tudo disponível para nós. Somos nós. Nós que estamos sendo trabalhados, somos nós que precisamos acreditar para a hora que a gente fale aquilo na fé, aquilo aconteça. Você falou, aconteceu. Então, há um trabalho e é em nós. A estrutura está sendo feita, está sendo cavada ali dentro de nós. Isso aí leva tempo, não é rápido. Isso leva tempo, leva estudo, leva dedicação, leva oração. Leva tempo. Uma vida com Deus, querido, o nosso caminhar com Deus, ela é todo dia. Não é só quando a gente vem na igreja, não é só aqui os domingos, na terça. Não, é todo dia, dia após dia. É uma vida. É uma comunhão ali, é uma entrega. É você dando algo e recebendo, sabe? Aquilo é contínuo, até o dia que o Senhor nos levar. É uma vida separada. Nós temos uma vida separada para com Deus. E isso estamos no processo de santificação. Porque santificação, a gente acha que é ali, como a gente aprendeu e quando não conhecia a palavra. Santificação é uma pessoa fez algo de bom, vou fazer ali algo, uma imagem, uma lembrança da pessoa, a pessoa vai pedir porque ela conseguiu, eu vou conseguir, não é nada disso, querido. Santificação é separação. É uma vida com Deus, é um andar com Deus. E a cada dia o Senhor vai nos separando através da palavra, da nossa obediência, da nossa fé, das coisas que não agradam a Ele. Isso é um processo de santificação. E aí, lá em Hebreus 10:35, nessa que eu coloquei na versão King James, ele diz assim, portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Não abandone a sua confiança em Deus, não abandone a sua confiança na palavra, porque vai vir presente para nós, vai vir cumprimento da palavra, as promessas serão cumpridas na nossa vida, desde que a gente não abandone a nossa consciência, a nossa confiança. As consequências da pessoa que abandona, que ela desiste, que eu comecei a falar ali no início, eu vou continuar aqui,
elas são terríveis para a pessoa. A pessoa fica frustrada, os sonhos acabam. Eu sonhava, eu tinha um sonho. E aí, eu não tenho mais a palavra para me alimentar, não tenho mais a palavra para me voltar para aquilo, então o sonho acabou. Não se cumpriu, acabou. Então, quando a visão morre, querido, a visão morre, é o dia, a alegria da pessoa, ela desaparece. Nós não devemos deixar a nossa visão, a nossa fé em Deus, apagar por nada. A nossa confiança em Deus, ela não pode ser frustrada por nada, queridos. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito além, está escrito, daquilo que pedimos ou pensamos. Olha só. Deus, ele pode dar muito além daquilo que a gente pede ou pensa. A gente já pensa alguma coisa grande, Deus ainda dá além. Olha só, querido. Você vai deixar o Senhor para quê? Você vai desistir para quê? Para onde você vai? Quem vai dar a palavra para você ficar firme, para você vencer, para você caminhar? Quem vai te dar a palavra? Quem vai te levar para o céu? Porque nós estamos aqui numa caminhada, nosso objetivo maior é o céu. Agora, lógico, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai querer desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque Ele mesmo disse, se nós quisermos e se nós ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Quem não quer comer o melhor dessa terra? Quem não quer desfrutar de uma vida plena? Me diz. Eu quero. Então, querido, basta nós querermos. Nós não podemos desistir. Satanás, ele vem com força. Mas quem faz desistir somos nós. Se tá devagar, não está conseguindo, chega para um irmão, chega para o pastor, conversa. Pede para um irmão de confiança, pega junto, ora. Pega com o Espírito Santo que já está dentro de você, abre a boca. Espírito, eu não estou conseguindo vencer nisso aqui, me ajuda, vamos orar junto. Ele vai pegar junto, querido. E vai mudar a história, acontece. Acontece, eu te digo que acontece, porque eu sei o que tem acontecido na minha vida, eu acredito que cada um aqui sabe. Cada um tem tido experiência com o Senhor de momentos difíceis e olha para trás e vê como o Senhor te deu a vitória. Agora, porque apareceu um momento difícil, eu vou desistir? Não, não posso. Então, as consequências, elas são terríveis, né? A pessoa, ela fica deprimida. Então, resista às mentiras de Satanás. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso, que ele nunca se firmou na verdade. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele dá vida, ainda dá uma vida abundante, muito além. Então, se firme no Senhor. Depois que tudo isso passar, querido, depois que esse momento, essa frustração, esse sentimento que você está ali vencendo, que vem o sentimento junto com o pensamento mal, e você resistindo ali na fé, com a palavra, depois que aquilo que você almeja em Deus se materializar, tudo isso acaba. Acaba o sofrimento, aí você vai olhar para trás, aí você vai se alegrar. A gente tem que se alegrar, lógico, é quando pede, mas também você vai se alegrar. Meu Deus, como é que eu consegui passar nisso aqui? Como é que eu venci, Pai? Espírito, e aquilo dá uma alavancada na sua fé, querido, que você vai embora, que você vê que nada vai te prender. Você segue em frente, independente das circunstâncias, da dor, do sofrimento, você segue em frente. Jesus, ele venceu tudo aquilo por nós, por quê que ele venceu? Porque Jesus aqui na terra, ele veio igual o homem. Ele sentia dores, ele sentia alegria. Jesus, como ele foi confrontado, e é tão difícil quando a gente é confrontado, né? Quando a gente crê numa coisa, fala uma coisa, e a pessoa vem do contra, dá vontade de a gente chegar e falar um monte de coisa para aquela pessoa. Mas nós temos que aprender a escutar opiniões que não é igual a nós e respeitar. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, né? Nós temos o direito de escolha, de crer, de acreditar, de fazer aquilo que quiser. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós temos que aprender a respeitar também o direito das pessoas, mesmo que aquilo vá contra a nossa vontade. Nós temos que aprender. E Jesus, um dia Jesus estava com sede, aí Jesus chegou num local, lá na mulher samaritana, né? E foi pedir água para aquela mulher. E ali Jesus começou a manter um diálogo com ela. Aí ela disse assim, mas como é que você é judeu e vem falar com uma pessoa samaritana? Porque eles não se
não conversavam entre si, né? E aí, depois que os discípulos eles tinham saído para comprar comida, aí os discípulos voltaram e viram Jesus naquele diálogo com aquela mulher. Aí eles não perguntaram nada, só ficaram observando. Mas logo depois Jesus chegou para ele e disse assim, ó, uma comida me agrada, uma comida eu tenho que comer, que me satisfaz. E qual era essa comida? Fazer a vontade do Pai. Ele dizia, essa é a minha comida, isso é o que eu gosto de fazer, a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso que Jesus, quando Deus falou para ele que não se agradava daquele sacrifício, porque aquilo era repetido, ano após ano, trazia aquela condenação toda para a pessoa. Por isso que Deus, quando ele perguntou, ele olhou e não viu ninguém, que Jesus pegou e disse assim, eu vou, Pai. Porque Jesus, o objetivo de Jesus, o que Jesus fez aqui na terra foi obedecer a Deus. Foi fazer a vontade de Deus, independente de qualquer situação. Porque Jesus não sabia que ia para a cruz? Sabia. Jesus não sabia que ia ser crucificado, que ia passar por aquilo, que ia ser flagelado, que Jesus chegava e falava do Pai e era confrontado o tempo todo pelos fariseus, seduceus, pelos mestres da lei. Jesus era confrontado. Jesus sabia que ia passar por tudo isso. E Jesus desistiu? Não desistiu. Então nós temos que olhar para Jesus. Porque se a gente olha para o pastor, você corre o risco de cair. O pastor é um ser humano igual a gente. Pode falar, fazer alguma coisa que você não gosta. Aí você vai ficar frustrado. Eu não vou mais para a igreja porque eu não gosto do pastor. Porque ele fez alguma coisa que eu não gostei. Eu estava com uma expectativa nele e fui frustrada. Tu vai olhar para a Carlene? Vai olhar para mim? Vai olhar para a Deagliana? Para qualquer outro irmão? Não, querido. Nós temos que olhar para Jesus. É Ele. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que tem algo para nos dar, é Ele que tem algo para nos ensinar. Lógico que nós estamos a caminho, mas também somos homens, mulheres que estamos sendo trabalhados. Então, uma hora a gente com certeza vai falar alguma coisa, fazer alguma coisa que você possa não se agradar. Mas olhe para Jesus. Porque Ele, mesmo que Ele te diga um não, você vai entender e vai aceitar. Amém? Aleluia. Então, lá em Mateus 4:1, Jesus diz, Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Engraçado, como eu falei aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito. E às vezes a gente acha que o Espírito só nos conduz a coisa boa. Não, mas não é o Espírito Santo que está nos conduzindo? No meio desse processo que nós estamos vivendo, nessa situação, nesse trabalhar, nessa vivência nossa do dia a dia, na busca da fé, às vezes o Espírito vai nos conduzir para algo que a gente não queira, querido. Que a gente acha, meu Deus, mas como é que é isso aqui? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ter que fazer isso com aquela pessoa? Aquela pessoa fez isso, aquilo para mim. Por que eu vou chegar até essa pessoa e dizer isso, querido? Mas às vezes o Espírito está conduzindo. Vai lá, libere perdão. Vai lá, vai conversar com aquela pessoa. Vai lá, vai se render, vai conversar com ela, vai acertar as coisas. Então, às vezes, o Espírito, ele nos leva a algo que a gente, no momento, pode não entender. Mas é algo que vai dar resultado depois. Porque Ele nos conhece. Então, Jesus, ele foi conduzido ali e nós vimos que Jesus, ele tinha alicerce. Porque quando Satanás chegou para Jesus, no pior momento que ele estava passando, 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer, fraco, naturalmente falando, eu parafraseando aqui, fraco humanamente, com sede. Aí vem Satanás no momento mais frágil e diz assim, ué, você não é o filho de Deus? Estava falando a verdade. Por que você está com fome aí? Para que você vai ficar com fome? Olha aí, você pode todas as coisas. Transforma essas pedras que estão aí em pão e come e fica alimentado. Te satisfaz. Jesus poderia ter feito isso. Mas Jesus não fez por quê? Porque Jesus estava dando ouvido à voz de comando de Satanás. Jesus tinha estrutura dentro dele, tinha a palavra, e Jesus rebateu ele com a palavra. Disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, querido, se Satanás trouxer condenação para você, palavra, vá com a palavra para ele.
Trouxe acusação, está escrito, Satanás. Olha aqui, ó. Jesus já levou todas as minhas enfermidades, já carregou com as minhas dores. Satanás, pelas suas pisaduras eu sou curado. E tu vem dizer que Jesus, ele não fez isso por mim? Quem é você? Vai com a palavra. A mesma coisa não aconteceu com Eva. Satanás, ele conhece, querida, as pessoas. Eva foi pego num momento frágil ali, olhando para algo bonito, maravilhoso, um fruto. Satanás veio e disse, deixa eu pegar aqui certinho, só esse pedacinho aqui para me falar. Aí Satanás disse assim, que fica lá em Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de tudo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente tu vai morrer. Jesus estava falando de uma morte espiritual, de uma separação. Porque o homem tinha tudo o que ele queria. O homem tinha paz, tinha alegria, tinha alimento, tinha tudo. Tinha ali um canal livre com Deus, que nada o impedia. Mas o Senhor deu a ordem para ele, olha, tu não come desse fruto aqui, porque se tu comer, tu vai perder isso comigo. Aí o homem fez o quê? Aí foi, depois Deus fez a mulher, que está escrito. Mas diz aqui, ó, a serpente disse à mulher, Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Deus falou isso? Não comer de toda a árvore? Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso, não comerás de toda. Então ele já alterou. Satanás, ele já modificou a palavra ali, pouquinha coisa. Então, quando ele falou aquilo, ele viu a resposta da mulher e viu que a mulher não estava de acordo conforme a palavra. Então, ele induziu ela. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Nada, se tu comer, tu não vai morrer, não. Tu vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o que é certo e o que é errado. A mulher viu que o fruto era bom, ter conhecimento do bem e do mal era muito bom. Poder fazer as coisas por ela, saber o que é certo e o que é errado, foi comeu. Deu ouvido à voz de comando de Satanás. E aí a gente viu o que aconteceu. Então, nós temos dois momentos de dois personagens que um obedeceu e tinha estrutura e o outro não tinha. E a gente viu o que aconteceu, queridos. Então, isso também acontece na nossa vida. Nós temos, então, se nós observarmos, se nós pegar essa palavra, colocar dentro. Porque Satanás, ele vem tentar com a palavra. Mas vai com a palavra. Se não está com força, não está resistindo, seja sincero para Deus. Senhor, eu não estou conseguindo. Pai, esse pensamento está muito forte, eu não estou conseguindo me desvencilhar desse pensamento, me ajude. E o Senhor vai te socorrer, porque Ele está vendo a sinceridade do coração. Amém? Então, nós sabemos que o que faz a diferença, por isso que eu falei lá no começo, o que faz a diferença da pessoa desistir é o que está dentro dela. Põe a palavra. Põe a palavra o máximo que puder. Alicerce dentro de você, porque quando as circunstâncias chegar, o momento difícil chegar, você não vai ser pego de surpresa. E eu gostaria de só trazer, para finalizar, uma imagem que eu pedi para a irmã ali colocar. E essa imagem, ele fala que Jesus venceu a morte. Eu coloquei até algumas frases aí, já está, né? Tá. Jesus, ele foi o nosso substituto, né? Tudo aquilo que de mal, de coisa que você puder ver na sua vida, que venha para poder te afastar de Deus, te tirar do foco do Senhor, Jesus passou por nós. Porque na Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado. Mas aí o que aconteceu? Como consequência do pecado em nossas vidas, que Jesus foi tentado, que Jesus venceu, que Jesus não está hoje mais na cruz. Hoje o que nós temos ali, repete comigo. Ele foi feito pecado para que pudéssemos ser. Ele foi feito doença para que pudéssemos ser. Ele foi feito pobreza para que pudéssemos ser ricos. Não foi para que você fosse pobre, fosse desanimado, desistisse? Não, querido. Foi para nós sermos justiça de Deus que Ele venceu. Ele nos tornou justiça através do precioso sangue de Jesus. Ele levou as nossas enfermidades. Foi um fato. Jesus passou, foi crucificado. As chagas estavam sobre o corpo dele. A mazela estava sobre o corpo dele. A dor estava sobre o corpo dele. Ele venceu, aconteceu para nós sermos curados.
curado, sarado. Ele foi feito pobreza, ele foi feito pobre, para que nós pudéssemos ser ricos. Querido, que boas novas você tem. O que mais vai deixar Satanás te condenar ao contrário? Levante em fé e vá em frente. Aí lá em 1 Coríntios 15, 55, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Ó inferno, onde é que está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede fracos e inconstantes. Sede e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então você vai desistir para quê, querido? Sede forte, seja corajoso, seja perseverante. Não olhe para as circunstâncias, avance. Não observe o que te falaram, vá em frente. Nós temos um ser todo-poderoso para nos orientar, nos iluminar, nos direcionar, que é Jesus. Jesus foi para a cruz sabendo que ele ia sofrer, mas ele venceu. Ele venceu por mim, por você. Ele tomou meu lugar, tomou o seu. Você vai desistir para quê? Não desista nunca. Nem que chegue o dia que, se porventura você tiver que partir, algo não aconteceu do que você estava crendo, continue crendo. Porque muitos servos do Senhor creram, esperavam, aguardavam no Senhor, partiram sem ver Jesus. Mas se manteram firmes, consistentes, mesmo sem ter o Espírito dentro deles. E hoje nós temos o Espírito, nós vamos desistir por quê? Hoje nós temos uma palavra, nós vamos desistir por quê? Aleluias. Maior é Deus, querido. Poderosa é essa palavra e digna de toda aceitação. Aceita essa palavra. Deixa ela entrar dentro de você. Ignore as coisas que te machucaram, que te deixaram para trás, que te afligiram. E ande olhando para o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Porque nela nós não seremos frustrados. Nela nós não vamos desanimar. E injetado dessa palavra, e ficado nessa palavra, firme nessa palavra, nós venceremos qualquer momento difícil. Isso não quer dizer que não vamos ter um momento difícil. Vamos ter. Sim, estamos neste mundo, mas nós venceremos. Com Jesus nós vencemos todas as coisas. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, querida, essa palavra que eu queria deixar para você, não desista, fique firme. Amém?